Oi, gente. Acho que eu voltei. Vou pedir o retorno de vocês, que é a minha segunda tentativa, para receber a doutora Débora. Vamos ver se vai dar certo. Então, vou colocar aqui o título. Não sei se tá bom para vocês. Falem comigo. Então, hoje nós vamos falar de internação, quando o cuidado vai além. Vamos ver se agora vai. Pronto, Débora, vamos ver se agora vai. Vou te mandar aí. Agora eu entrei pelo celular, vamos ver se dá tudo certo. Agora foi. Agora foi. Ai, que bom. Não. Tudo Então bem? tá bom. Ai, não acredito que a gente não vai conseguir se falar. Não, Tudo tudo jóia? ótimo agora, tudo certo. Mudei para o celular, acho que agora aqui não vai dar problema. Agora, Pronto. só a sua internet está travando um pouquinho para mim, não sei se é a minha ou se é a sua. Aí o Deixa eu pessoal ver. vai dando um retorno para a gente. Mas já tô te vendo, já tô te ouvindo. Coloquei no 4G, ver se melhora. Melhorou? Melhorou muito. Tá Melhorou bom. sim. Então era Sim, aqui. perfeito. Então, Débora, primeiro, obrigada por estar aqui, pela paciência, né? Imagina, A obrigada tecnologia eu. não é tão simples, Não, não mas te é. E eu sou agradeço por estar aqui. péssima com tecnologia. Somos, viu? Não é à toa que a gente é veterinária, né? Mas a gente está tendo que se adaptar na marra, né? Então, essa Sim, história de live, fazer reunião, o dia inteiro assim, tá? Agora a gente vai se adaptando, não tem jeito, né? Mas, tudo Débora, adaptado, é. hoje a gente vai te receber aqui para falar de um assunto super polêmico, né? Não é nem polêmico, mas é cheio de dúvidas, cheio de questões, que é de fato quando o cuidado vai além. Eu escrevi ali embaixo, e aí tem duas conotações, Uhum. né? Que é a pergunta de quando o cuidado vai além, e quando o cuidado Sim, vai além a ponto de que a pessoa precise mesmo levar o animalzinho para uma internação. Primeiramente, eu queria te sim. convidar a se apresentar, porque vocês são super conhecidos, principalmente aqui na Zona Norte, né? Já vem com esse trabalho de bastante tempo, então eu queria que você contasse um pouquinho da sua história e com que você trabalha. Eu, na verdade, trabalho há 8 anos na clínica, né? Ali na Zona Norte. Eu trabalho tanto na internação quanto com cirurgia. Então, eu faço cirurgia de tecidos moles hoje em dia, né, na clínica. E eu também faço atendimentos, mas acaba que os meus atendimentos são sempre mais voltados para aqueles casos cirúrgicos, né? Ou então aqueles pacientes que são idosos e acabam necessitando mais, ou de uma internação, ou de um cuidado paliativo mais importante, né? Então, são pacientes oncológicos, pacientes geriatras, e os pacientes de cirurgia mesmo. Legal. E aí vocês atuam, a clínica já tem quantos anos aqui na Zona Norte, Débora? Olha, Bastante. o Dr. Paulo É, tá na Zona Norte desde 88. sim, sim, eu me lembro que desde eu pequenininha, já sou do bairro, né? Ah, E é? já tinha o doutor Paulo ali, eu me lembro muito bem. É, Já ele foi, super ele foi ali para o Mandaki em 88. entendi, já realmente, né? Já alguns anos de experiência. É, Só. E Débora, o que eu queria perguntar, primeiramente, assim, para você, a gente aqui, a gente até tomou esse cuidado, viu, gente, de tentar não pensar tanto quanto veterinária e trazer para uma é, linguagem de vocês mesmo, informal. Então, perguntem para a gente, né? Tirem a gente aqui do mundo do veterinês, que às vezes a gente começa a senão falar a e gente começa a falar e se empolga, né?
Exatamente isso, mas que vocês tenham as dúvidas esclarecidas. Então, me colocando um pouquinho aqui no lugar de tutor, só tutor, né? O que eu queria te perguntar, é quando que você acha que realmente é o momento do tutor pensar numa internação? Assim, o que faz primeiramente a internação ser a internação? E quando que é o momento dele pensar nisso? Eu acho Para ele entender que a também as diferenças. internação ela é importante sempre que os cuidados desse animal precisam ser mais intensivos, né? Isso não quer dizer que o animal estará numa UTI ou todo monitorizado, né? Mas que ele precisa ali de um acompanhamento médico intensivo, né? Com aferição de parâmetros, então temperatura, glicemia, às vezes débito urinário, dependendo da doença, né? E não só isso, muitas vezes a gente tem, mais na sua área, né, o paciente geriatra com dor. Às vezes ele tem uma dor tão importante que o próprio tutor não consegue fazer as medicações corretas em casa. Às vezes a gente precisa usar mão de outras medicações que não tem disponíveis, né, de forma por via oral, né? Então a gente precisa usar da internação para a gente conseguir trazer como é que eu posso dizer, um conforto para esse paciente, né? Perfeito. E aí o que a gente tem na cidade, né? A gente aqui está em São Paulo, tem gente que está vendo a gente que está em outras cidades. Mas aqui em São Paulo a gente tem muitas clínicas veterinárias e naquela hora do desespero, o tutor não sabe diferenciar o que é uma clínica veterinária comum, o que é uma internação e o que é uma UTI, né? E quando a gente Sim. escolhe cada um, e se a gente mesmo pode tomar essa decisão como tutor, se eu preciso de um outro profissional, queria que você falasse um pouquinho disso para a gente, porque eu recebo muita ligação de madrugada, nós somos equipe Jura? complementar, né? Muitas. Então, ai, doutora, o que eu faço agora? E a nossa orientação é essa: se o seu animalzinho passou mal, claro, me liga, eu atendo, mas eu sempre oriento que leve para um hospital, né? Para um lugar que tenha É. internação, um profissional ali. Principalmente na madrugada, nunca é algo simples, né? Na Nunca, madrugada nunca. nunca é. Então a gente sempre tem que pensar num 24 horas mesmo, porque normalmente a gente vai precisar de um cuidado mais específico para esse animal, né? Então a gente tem que diferenciar, né? A clínica em si precisa ter pelo menos o tratamento ambulatorial, né? A partir do momento que você tem uma clínica, vai ter uma internação, que não quer dizer que você a UTI. A gente coloca, e é importante, para animais que precisam de suporte de ventilação, então é quando a gente pensa na respiração mecânica, né? Quando a gente precisa de alguns exames um pouco mais invasivos ou parâmetros mais invasivos, como por exemplo pressão arterial invasiva, que a gente canula a artéria, ou uma pressão venosa invasiva, que a gente também vai deixar ali aquela veia canulada e ter a pressão e ter esses parâmetros o tempo todo, né? Fazer alguns outros exames, como por exemplo gasometria. E aí a gente então normalmente pensa nisso para UTI, né? Na internação comum, eu acho que a gente pode colocar algumas situações, vamos colocar uma gastroenterite, então uma diarreia mais profusa, mais intensa, vale a pena às vezes internar o animal, porque é um animal que acaba desidratando com maior rapidez, né? É um animal que não consegue se alimentar porque muitas vezes está enjoado e tem vômito junto com a diarreia, né? E aí a gente precisa dar esse suporte aí para o animal. Então, as diferenças de UTI e internação básica, né? É basicamente isso. Na UTI a gente tem esse suporte ventilatório, alguns outros exames ou parâmetros que na internação comum a gente não vai ter, né? Não vai ter acesso tão facilmente. Além do veterinário, está lá presente, né, Débora? 24 horas. 24 horas, exatamente. É um suporte diferente, né? É um paciente É, que precisa estar monitorado, né, o tempo todo.
o tempo todo. Sim, porque às vezes a gente vê alguns casos, tutores que relatam aqui pra gente, eu deixei meu animalzinho, mas tem um profissional lá o tempo todo? Não, não tem, mas ele tá internado. Não, gente, ele não tá, porque ele não tá monitorado. Não, Então, você tem ele que tá ter como... um veterinário, né, 24 horas na clínica. Isso não quer dizer que ele Exatamente. vai estar 24 horas ali na baia, mas ele tem que estar auxiliando, né, reavaliando esse animal várias vezes ao dia. Essa é a proposta, né? Senão não tem por que internar, de fato. Sim, você tocou num ponto, Débora, que eu nem quero deixar passar, que também nós temos muito aqui, muitos relatos. Quando aquele animalzinho já não tá bem por algum motivo que parece simples, você falou até da diarreia, né? Uhum. Diarreia é algo É que é muito banal, né? comum, né? Assim, super É. comum. Não é nada, é só uma diarreia, é só um vômito, né? E aquele Não. animalzinho começa a vomitar na sexta, mas aí, vai passar. E aí vem o sábado e vem o domingo, na segunda eu levo. E a gente aqui, nós somos muito chatas, a equipe toda, porque a gente fala, vou até ser justa conosco, né? Nós somos cuidadosas, né? Mas aí a gente acaba sendo É. interpretada como chata. Mas por quê? Porque muitas vezes a gente fala, não espera, não espera, às vezes não dá tempo, né? Precisa levar, precisa ser rápido esse cuidado. E aí eu queria que você falasse exatamente sobre isso. Desses sintomas que parecem ser tão comum, acho que a Débora travou. Para vocês também, não? Me falem aí. Vamos esperar ver se volta. Eu não sei se é a minha, quem puder. Voltou a Débora. Acho que deu uma Voltou, travadinha. voltou. Voltou. É, Voltou. você também travou para mim. Tá. Então, mas justamente esses casos, né, onde parece ser algo comum, um vômito, uma diarreia, alguma coisa assim, e a pessoa fala, não, eu não vou levar num 24 horas, eu vou esperar a segunda-feira ou depois do feriado, ou eu voltar para minha cidade, porque às vezes está numa viagem, né? Enfim, e aí Eu eu acho que a queria que gente tem você que dissesse um pouquinho da partir tua do experiência. pressuposto. Eu acho que a gente tem que partir um pouco do pressuposto que eles são como nós, né? Então, do mesmo jeito que a gente come alguma coisa e tem uma intoxicação alimentar, uma gastroenterite importante, e a gente desidrata, e veja, a gente pesa muito mais do que a grande maioria deles. Eles também, né? E eles, principalmente os filhotes, né? E os idosos, eles desidratam de uma forma bem rápida. Então, eu também sou meio chata com diarreia. Na verdade, é um caso que eu acho que a gente tem que, muito pelo contrário, não tratar como algo banal, porque, primeiro, né? Além dele poder ser um caso muito grave e evoluir de uma maneira muito ruim, e a gente vê isso na internação, e você, como né, clínica, vê com certeza isso também evoluindo mal, a gente pode ter outras doenças por trás que não foram diagnosticadas, e exatamente porque às vezes o tutor acha que ele só comeu alguma coisa diferente, e nada além disso. E não, às vezes a diarreia e o vômito ele diz muito mais, né? E aí a gente acaba tentando primeiro estabilizar esse animal e triar o porquê que isso está acontecendo com o animal. De fato, foi só alguma coisa que ele comeu ou não? Ele tem uma doença concomitante, né? Que está causando tudo isso para ele. E o fator tempo, né, Débora? Como a gente vê que é muito diferente na Muito gente, por diferente. exemplo, porque eu posso passar a semana inteira com diarreia e na sexta-feira eu tô borocochô, né, gente? Mas assim, Não, a então é muito mais rápido, porque, exatamente. Eu acho que isso tem muito a ver com a massa corporal deles também, né? É muito diferente da nossa. Não se compara. sim, o fator tempo, e às vezes, gente, o comum para. Vou até trazer um caso que aconteceu essa semana conosco aqui. E o comum para um, né? Você tem que saber do normal. A gente ouve muito isso na faculdade. Se você não conhece o normal, como que você vai saber o que é normal? O que E essa semana um tutor falou assim pra gente: não, mas ele só faz cocô uma vez por semana. É assim mesmo. E não, gente, não é não, assim mesmo, pelo amor de Deus, né? isso não E é aí normal nem pra gente.
E aí o que não era uma emergência vira, né? Porque a gente descobriu, então não é um caso de coluna, né? A coluna é um ponto, mas tem todos os Sim. outros. Como assim o animal está defecando uma vez por semana? Então, muitas vezes é um caso de se ficar alerta, né? Não, diarreia e vômito é uma coisa que não é para deixar para amanhã, porque o amanhã pode de fato trazer graves consequências para ele, não só pensando em tempo de internação maior, mas inclusive como uma piora bem importante. Assim, em 24 horas a gente vê uma piora importante dependendo do animal e dependendo de qual é a doença que está ocasionando tudo isso. Sim. E quero entrar num assunto pegando o gancho dos exames, né? A gente também ouve muito isso. Ai, doutor, eu não vou fazer, é caro, encarece muito. Qual é o mais importante? Acho que é a pergunta que a gente mais ouve. Mas é importante mesmo. É isso importante mesmo? E aí queria também conversar um pouquinho sobre isso, sobre essa importância dos exames, né? Não só no diagnóstico, mas depois também, né? No acompanhamento. Sim, no acompanhamento do animal. Eu acho assim que hoje, claro que a gente precisa pontuar que o exame não é para fazer diagnóstico, ele é para complementar o diagnóstico, né? Para a gente conseguir fechar de uma maneira mais embasada, né? A gente não tem que sair pedindo exame sem ter um embasamento do porquê. Então, claro, não é para, não, eu examinei o seu animal e eu vou pedir tudo porque eu acho que aqui eu vou sair descobrindo um monte de coisa. Não, às vezes o exame não me traz nada de fidedigno, de valor, né? Às vezes eu preciso pedir um hemograma e, na verdade, o que o cachorro tem. Se eu fizer um ultrassom, ele vai me trazer muito, muito mais informação, vai ficar muito mais palpável para mim o diagnóstico. Então, eu sou a favor, claro, de sempre fazer exame, mas eu acho que a clínica ela é soberana. A gente precisa saber fazer uma boa clínica e entender muito o que o tutor fala para gente. Porque ele, mais do que ninguém, conhece o animal dele, né? Então, aonde isso daqui está saindo do que é comum dentro da rotina dele, né? E daí a gente começar a pedir os exames. Os exames são muito importantes exatamente para isso, para ajudar a gente a fechar o diagnóstico e trazer mais embasamento para a gente. E não só isso, para a gente conseguir reavaliar esse animal na sequência. Então, bom, hoje vou colocar aqui exemplos, né? Bom, esse animal hoje tem uma insuficiência renal, que é muito comum nos animais mais idosos, em gatos, né? Então, não adianta eu fazer um exame hoje de função renal e não repetir quando eu começo o tratamento daqui a alguns dias, porque eu vou me perder no quanto esse animal está melhorando ou não, no quanto esse rim está respondendo ao tratamento, né? E daí eu preciso de outros exames, aí a gente entra, né? Por exemplo, o exame de urina, ele também me traz informações. Às vezes o proprietário fica, mas para que precisa dos exames de sangue, mais do exame de urina, mais do ultrassom? E, na verdade, porque são complementares e ajudam a fechar não só o diagnóstico, mas a gente traçar a evolução desse animal, traçar a maneira como a gente vai tratá-lo e como esse animal, e qual é o prognóstico dessa doença, porque isso muda de um para o outro, né? Não quer dizer que é porque tem doença renal que vai viver pouco. Ele pode viver muito bem por vários anos e tem animal que não, que ele não vai evoluir da maneira como a gente estava esperando. Né? Não, e outra coisa também é o tempo. Às vezes o tempo é curto entre a necessidade de exames, né? Isso às vezes Sim. fica a dúvida para as pessoas, porque ela pediu um exame de sangue ontem. Por exemplo, então, a história da doença renal eu acho bom nesse curto espaço de tempo, porque às vezes a gente interna esse animal, né? O doente renal, para fazer uma fluidoterapia mais intensiva, né? E cuidar de pressão arterial, ver débito urinário, tudo mais. E aí a gente vai acompanhando. E a gente precisa repetir em pelo menos 72 horas. Também não adianta repetir em 24, mas a gente precisa repetir em 72, exatamente para falar. Esse animal pode ter alta com segurança, esse rim está respondendo. E às vezes o tutor não entende nem por que ele tem que ficar internado essas 72 horas,
por que que é importante esse tratamento mais intensivo inicialmente, e nem porque a gente precisa fazer esse acompanhamento da evolução, né? Eles ficam Eu realmente também com vejo dúvida nisso. muito isso, viu, Débora? Muitas vezes para os tutores é um castigo a internação, né? Então, a conotação que traz o internamento, a pessoa está num sofrimento ali muito maior do que o do bichinho, que precisa ser cuidado somente, né? Mas eu vejo, estou falando aqui pela minha casa, tá, gente? Já falei para vocês, né? Que é casa de ferreiro. Mas aqui, se eu falo, gente, tá, eu vou internar o estopa, precisa internar, mas não, a gente consegue fazer aqui, não precisa levar ele para lá. Porque Não é eu acho que assim. é muito mais fácil internar alguém da casa, o humano, do que internar o animal. Porque o animal a gente sempre fica naquela situação, mas ele não fala, a gente não consegue entender se ele está sofrendo, sentindo falta. E a gente sabe que faz mesmo, né? Então, eu entendo, porque eu também sou Doutora. tutora de gato, que piorou, né? Gato é completamente diferente. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que é realmente para cuidar, né? Que é para dar esse cuidado mais intensivo para que ele possa ter uma melhor condição para ser tratado em casa depois, né? Sim, e por tantas vezes, por esse motivo, se procrastina, né? A internação que já é necessária. Então, Que é quando chega necessário. para você, por exemplo, né, aí na tua experiência, muitas vezes chega num estado terrível o bichinho, né? Porque a pessoa Inclusive esperou, terminal. inclusive terminal. Inclusive terminal, infelizmente. Que aí a gente acaba tendo muito pouco o que fazer, né? Gente, eu acho que essa é uma coisa que é muito importante a gente deixar super claro aqui, porque a quantidade de vezes que isso acontece eu não consigo mensurar para vocês. Das pessoas ligarem e falarem: ah, não, eu vou esperar mais um pouquinho, porque tadinho, eu ainda não vou internar ele. Na verdade, é tadinho, você não vai conseguir internar ele, porque não vai dar tempo. Porque não dá Entendeu? tempo. Não dá tempo. É muito complicado mesmo. E E assim, até eu a acho que. quantidade. Desculpa, Dé, pode falar. Não, pode falar, pode falar. Não, o que eu ia te falar é que assim, o que eu vejo também é que em relação à quantidade de dias, algumas vezes as pessoas também têm algumas resistências. Então, ele já voltou a comer, ele já voltou a levantar ali na baia, ele já defecou, já urinou. Eu quero tirar da internação. Não, eu vou lá, vou tirar, vou tirar. Uma Mas calma, pressa, gente. porque é o início da evolução. A gente precisa Exato. acompanhar esse A Débora deu uma travadinha para mim, mas talvez tenha sido eu também que É, falei para você ela. travou também para mim. Mas às vezes esse animal teve ali a pequena evolução e não quer dizer que ele ainda esteja pleno. E aí por isso que é importante a gente repetir os exames, né? Eu tô até com um caso interessante essa semana. Na verdade, é uma paciente minha que operou de piometra, né? Para quem não sabe, é infecção de útero. Ela precisou fazer transfusão antes da cirurgia, né? Então a gente estava associando a anemia dela ao quadro de piometra. E ela internou, operamos, saiu bem, fizemos a transfusão antes da cirurgia, entramos com ela estável, com hematócrito bom para entrar para a cirurgia. E uma semana depois ela estava bem, se alimentando, bom, teve alta, tudo com hematócrito estável, e ela voltou na clínica 7 dias depois para tirar os pontos e ela está anêmica de novo. E agora a gente está reinvestigando o quadro, né? Por que que ela tem isso? Porque ela também não tem nada no ultrassom que justifique, né? Os exames de sangue dela, a única coisa que ela tem é anemia. E agora a gente está tentando reinvestigar o quadro. Então, às vezes, isso acontece também. Sim, Às vezes o sim. animal vai por uma patologia e a gente acaba descobrindo que aquela não é a causa base do problema maior, né?
E isso é muito comum, né? A gente até ri aqui dentro, gente, da equipe, todo mundo é tutor, tá? Quando a gente ri disso, é porque, né, nos bastidores todos somos tutores, não tem jeito. Sim. Mas aqui as meninas falam muito assim: não, minha cachorrinha não tem exame porque ela nunca teve nada. Ah, quantos anos É, tem não. essa cachorrinha? 16, 17. Assim, nunca teve porque você nunca procurou, mas se procurar, você encontra. Vai encontrar. Hoje eu converso bastante com os tutores, né? A gente precisa começar a ter o mesmo hábito de fazer check-up, e é até legal que hoje se façam as campanhas, né, mensais lá de faça o check-up para ver se o seu animal tem câncer de mama, prevenção do câncer de próstata. E a gente precisa mesmo fazer esses check-ups anualmente nos animais, porque muitos deles eles acabam demonstrando qualquer sintoma clínico quando já está muito grave. Eles não são iguais a gente, exatamente porque eles não falam. Então, não fala, tô com uma dorzinha aqui, tô com uma dorzinha ali, tô com um enjoo, né? Às vezes a gente pega uns animais com doença hepática e que a gente fala para o dono, não, a gente vai entrar com antiemético, né? Mas por quê? Eu falei, porque causa enjoo, causa desconforto. Não, mas ele não tá. Eu falei, não, ele tá. Tenho certeza que ele tá, né? Com essa altura das enzimas hepáticas aqui, não tem como não estar. Então, a gente sabe porque a gente lida com isso no dia a dia. Eu entendo que o tutor não entenda, por isso que é importante também a conversa ali, isso tanto na internação quanto dentro da clínica, porque às vezes o tutor ele tá tão apreensivo que às vezes ele fica preocupado com o que vai acontecer e se realmente é aquilo que está acontecendo, né? Porque às vezes a gente fala, não, mas ele está com ânsia. Não, não está com ânsia. Porque a gente tem essa experiência do dia a dia, o feeling do dia a dia, né? E Sim, o sim. cliente fica, não é possível que ele não está comendo por causa disso, né? Não, e às vezes, né, um dia, gente, representa. Eu vou ser muito agora tutora mesmo de trazer testemunho, mas às vezes a gente deixa o bichinho internado um dia e equivale ao que você tentou fazer o mês inteiro ali tapando o sol com a peneira, sabe? Porque a gente não sabe o que é. Ah, não, é diarreia, ele sempre tem diarreia. Não, gente, não, por mais que isso seja comum no seu bichinho, não é o normal. Não Não é é o o normal, esperado, né? precisa E ser às vezes assim, investigado. exato, em um dia que vocês internam e buscam por um profissional especializado, ali vão ser feitos todos os exames, vai ser feito o check-up, e vocês vão ter a certeza do que é, ao invés de vermifugar o cachorro 10 vezes Do no que ano, é. e entender que não é isso que ele tem, que às vezes é uma outra coisa, né? Então são coisas muito simples que pode realmente mudar a vidinha aí, realmente do Com animalzinho, né? certeza, com certeza. E, Débora, quero entrar no assunto com você, que são as cirurgias. Lá vocês fazem bastante, o quanto é Uhum. importante também a internação no pós-operatório, né? Eu tenho uma história aqui que eu vou compartilhar com você, mas eu queria que você compartilhasse a sua experiência com a gente. O que você vê dessa assistência, né? Desse animalzinho ser assistido no pós-operatório, seja do que for, né? Eu acho que existem cirurgias que a gente não tem essa necessidade, né? Então, algumas cirurgias, por exemplo, como castração, eu acho que elas não têm necessidade. A gente precisa entender que a internação, ela precisa ser feita com parcimônia também, né? É, mas, assim, cirurgias oncológicas, que a gente sabe que podem trazer consequências, né? Quando a gente está mexendo num tumor, a gente sabe que tem células cancerosas ali sendo colocadas na corrente sanguínea, que isso pode trazer consequências para o animal, né? Isso num pós-operatório imediato, não só imediato, mas depois também. Então é importante a gente acompanhar pós-operatórios de cirurgia ortopédica, onde a gente precisa fazer um controle de dor mais importante, né? Eu gosto muito também, pelo menos nas primeiras 24 horas. É, cirurgias de trato gastrointestinal são muito importantes até o animal voltar a comer, porque para a gente o trato gastrointestinal ele causa tantos problemas se esse animal não for visto
com uma intensidade maior, se a gente não repetir exames, né, não acompanhar os parâmetros desse animal, ver que ele está se alimentando, não tendo vômito, entender se ele tem apetite, se ele tem dor, se tem líquido formando em cavidade ou não. Então, eu sou muito a favor da internação no pós-operatório, é importante, né? E a gente vê que você está me ouvindo, Ju? Eu tô te ouvindo, tô sim. Tá. Então, eu acho que é importante, sim, para a gente verificar parâmetros, para a gente, às vezes, refazer um ultrassom, dependendo da cirurgia, um ultrassom FAST, que é para a gente ver se tem líquido em cavidade, para a gente fazer exames seriados, para entender se os valores que estavam alterados pré-cirurgia, né, se eles melhoraram depois da cirurgia conforme esperado, né? Claro, existe tempo para que isso aconteça, mas acompanhar se esse animal precisa de uma sonda esofágica, uma sonda nasogástrica para alimentação desse animal. Nos primeiros dias é bom que a gente faça isso, né, para que ele seja alimentado no volume ideal, para que a gente entenda, não, esse animal está vomitando porque está dando uma quantidade não adequada para ele nesse primeiro momento. Então, é realmente para fazer essas reavaliações de parâmetro e de bem-estar, né, iniciais. Sim, e a história que eu queria compartilhar com você, Débora, foi assim, a Mariana é nossa gerente de marketing aqui, ela tem uma velhinha de 17 anos e há cerca de 2 anos atrás, mais ou menos, a Mel precisou fazer a remoção do baço, né, a esplenectomia. Uhum. E ela seguiu para um hospital escola, né? A gente tem vários, enfim, todas somos formadas em hospitais escola. Porém, o que foi sugerido para ela foi fazer a esplenectomia e que às 5 horas da tarde, como não tem internação, a cachorrinha seria liberada, né? E ela seria liberada e iria para casa com uma cirurgia grande, né? Ali, a esplenectomia, gente, é uma cirurgia de grande porte. De grande porte. Eu não a encorajei, porque a gente estava falando de uma cachorrinha já de 15 anos, que imagina, 5 horas da tarde ia voltar para casa dela, né? Ia receber alta. E aí eu falei para ela, eu falei, olha, não acho uma boa ideia, a gente até cogitou. Ela falou, não, se você ficar aqui, eu falei, então, né? Uma veterinária sem instrumentos, sem equipamentos, é nada, né? Não vou conseguir te ajudar. E ela precisa ser internada depois dessa cirurgia. E, enfim, depois ela fez todo o procedimento com internação, posterior ao processo cirúrgico, e a Mel, ela apresentou uma hemorragia que só foi verificada no FAST, falado pela Débora mesmo. É muito comum. E aí, em menos de meia hora, ela estava de volta na sala de cirurgia, com todo mundo ali reabrindo para ver onde estava a hemorragia. Ou seja, imaginem que nós duas estaríamos na casa com a Mel e não teríamos Vocês não teriam visto. Não teríamos visto. A gente ia perder essa cachorrinha, né? Com certeza ela viria a óbito por uma coisa que não estava ali, não era. A gente não conseguia fazer nada, né? Por melhor que fosse a nossa boa vontade. Então, como a internação fez diferença, a Mel tá viva, tá aí, fez 17 anos e tudo mais, né? A internação traz isso pra gente, porque conforme os parâmetros eles começam a não evoluírem conforme a nossa expectativa, a gente precisa rever, né, o quadro desse animal, a gente precisa reavaliar. Então, bom, vamos repetir então o hemograma, vamos ver um hematócrito. Ah, esse hematócrito caiu? Não, mas por que está caindo, né? Vamos colocar no caso da esplenectomia. Então, vamos passar um FAST, né? E entender o que está acontecendo. E, inclusive, se precisar reabordar, porque isso pode acontecer com qualquer um, né? Então, a gente precisa... E para isso serve a internação, para a gente conseguir deixar esse animal estável, né? Sim.
E até um outro caso, gente, que a Débora vai poder falar melhor para vocês. Nós temos aqui clientes que não querem levar o animalzinho que está numa situação extremamente debilitada para uma internação ou, né, para um 24 horas, porque ele tem medo de eutanásia. Então, eles falam assim: a gente não vai levar porque eu não quero eutanasiar. E eu queria que a Débora mesmo trouxesse isso, porque ninguém vai sair eutanasiando o seu animalzinho, por pior que ele esteja, sem a sua autorização. Isso não existe, Não, né? primeiro que Parte disso. não é dever do veterinário fazer esse tipo de. A gente não pode induzir o cliente a tomar uma decisão sobre o que fazer com o seu animal. A gente está ali para colocar sugestões da melhor maneira para tratar o animal. Né? Eu acho que a eutanásia sempre tem que partir do tutor, caso seja uma opção para o tutor. Isso não é opção nossa, nunca deve ser, né? A eutanásia, eu acho que hoje, mais do que nunca, a gente tem que pensar que ela é o último dos casos, né? Ela é aquela situação, olha, a gente fez tudo, e o tutor chega e fala, olha, ele está sofrendo, então o tutor toma essa decisão. A gente não está aqui para isso, a gente está aqui para tirar o sofrimento desse animal. Então, se é um animal que precisa ficar internado e com medicações para dor, com medicações diversas aí para estabilizar esse animal, é para isso que a gente está ali, para fazer isso, né? E nunca para tomar essa atitude, né, de eutanásia. Sim, gente, ninguém sai eutanasiando seu bichinho. Então, não deixe Não, de levar o profissional por isso, isso, né? isso E é esse é um cliente, antiético, é um isso é anti senhorzinho. qualquer coisa. Mas é um senhorzinho e ele, nossa, ele é apaixonado pela cachorrinha dele. Só que ela está extremamente debilitada. Então a gente vê disfunções neurológicas, a gente vê que ela não está se alimentando, ela está desidratada. E a gente vê que ali fazer acupuntura e fisioterapia pode até trazer bem-estar para ela, e a gente vê que traz, ele também vê. Mas não é mais a indicação. E a gente fala, pelo amor de Deus, ela precisa ser levada no 24 horas. Ele fala, não, se eu levo vão fazer eutanásia. Eu falo, não, não vai, não existe isso, mas Mas é outros porque tutores na época deles era assim, era né, assim, Ju? Era sim, assim, porque se tinha pouco recurso, né? Acho que de tudo, não só de exame, né, para descobrir outras doenças, mas também de tratamento, né? Hoje a veterinária evoluiu. Então, muito, hoje graças não é mais, não, vamos sair eutanasiando. Antigamente eu até entendo que se fazer isso, mas hoje não, né? Hoje a gente tem muita opção aí antes do tutor pensar em eutanásia. a Deus, gente, não deixar de levar mesmo. E sempre E outro, lembrando, isso é uma opção do tutor, nunca nossa. a Alfredo Nogueira está falando, eu vou comprar um cachorrinho. Beijos, tudo de... E Débora, querendo trazer também a questão de medicação, porque nós também já tivemos clientes aqui, pacientes, né? Que não são pacientes fáceis de dar a medicação oral. E muitas vezes a gente vê que o animalzinho sai com aquela receita, né? Sai com a prescrição da clínica, mas aquele tratamento o tutor não consegue fazer. E aí eu queria te perguntar, a internação seria uma opção para esses casos? O que que você diria? Fazer tudo injetável e ter esse animalzinho assistido? Olha, eu acho que a gente pode pensar nas duas opções, tanto em fazer injetável, né? E se o tutor ficar confortável e levar esse animal para isso, claro, aí tudo vai depender qual a frequência que esse animal precisa tomar as medicações, se é uma medicação que dá para fazer uma vez ao dia ou não. Agora, se é um animal que precisa tomar várias medicações, né, várias vezes ao dia, ou até, por exemplo, um animal que precisa de, assim, tem ferimento, precisa fazer curativo várias vezes ao dia, porque é uma ferida super exudativa. Às vezes a internação é uma boa opção para esse animal, porque a gente consegue fazer tudo e não tirá-lo de casa, fazer aquele trajeto de vai e volta que deixa ele super estressado, né?
Eu até tenho, eu tô com um animal internado na clínica agora. A gente está até usando moxa nele para ajudar na cicatrização da ferida. E ele fez uma lesão por queimadura com produto químico nos 4 membros, né? E realmente o tutor não tinha condições de cuidar em casa, porque foi uma lesão que causou necrose nos 4 membros, então tá super exposta a pele e agora tá começando a cicatrizar. Então, é um animal que precisa de sedação todos os dias para trocar curativo, para fazer curativo. Ele precisa tomar medicação 2 vezes ao dia para dor. Então, para o tutor, foi uma opção deixar na clínica. E realmente ele está evoluindo melhor, porque a gente consegue fazer o curativo com mais facilidade, né, com as sedações. Sim, sim. Não, e por ser uma opção, como eu te falei da Mel, né? A Mariana chegou a trazê-la e levá-la para o hospital 3 vezes por dia para conseguir fazer as medicações nela. Então, isso, gente, não é viável para a maioria das Não, pessoas. não é, não. E Nem para o nem para o animal. animal, porque Sim. estressa. Então, a internação é sim uma opção. E você falou da moxa, eu queria te perguntar isso. Vocês estão acostumados a integrar as técnicas com a terapia complementar? Você com certeza Eu trabalha com gosto. casos graves, né? E Eu aí, como gosto que você consegue? bastante. Eu tenho gostado bastante, Ju. Claro, eu fui vendo isso ao longo dos anos na clínica, né? Mas que tem bons resultados, que trouxe, na verdade, inclusive fez com que a gente conseguisse fazer alguns tratamentos de forma menos invasiva nos animais, sabe? Então eu gosto muito de acupuntura, principalmente em casos de dor crônica, eu gosto demais. Eu uso muito nos meus pacientes e eu consigo ver que a gente consegue desmamar muito medicação por via oral para eles. Isso dá muito conforto e eles melhoram bastante. E para ferida eu comecei a ver que, nossa, a gente tem excelentes resultados e eu tô muito fã, viu? Muito fã. Que bom, bom ouvir isso. Eu Com tive certeza. aí alguns casos recentes de ferida e que, olha, vou te falar que a moxa e a acupuntura foram, assim, essenciais para o tratamento mesmo desses animais. Os resultados são fantásticos, né? Acho que São. quanto antes a gente começa, e a ideia é essa, é integrar, né? Integrar o que cada um sabe fazer, fazer o melhor ali para a gente trazer o melhor resultado para aquele animalzinho, né? Com toda É, eu, certeza. nossa, eu tive, nossa, para ferida eu tô realmente assim apaixonada mesmo, assim. Hoje eu vejo uma feridinha ali, eu já quero ali que façam um moço, que façam uma acupuntura. Só o cheiro que não é tão agradável, né? Só o cheiro que não é agradável, mas que, nossa, a ferida, ela faz assim, né? Como ela começa a granular rápido, como ela melhora de aspecto. Eu realmente estou muito apaixonada. As fotos, assim, a gente parou de postar essas fotos, gente, porque O a gente tutor falou, não gosta, né? a pessoa tá no Instagram quer relaxar, né? Não quer ver uma feridona. Mas o aspecto da ferida, ela antes da moxa bustão e após, já é outra ferida. Parece que é uma coisa ali de dias. E não, né? É uma coisa de minutos. A gente tem muitos tutores que a gente deixa a moxa na casa para que ele possa fazer feridas, escaras, estímulo de ponto. É muito legal mesmo. E até a É, parte articular, locomotora. A gente tem muito resultado bom com a mocha. e para essa parte também de animal com problema articular, eu também sou muito fã da acupuntura. Vai muito bem nesses animais, a gente é, usa muito, assim, como complementar, muito. Sim, muito legal. Débora, eu quero mudar totalmente de assunto. Que veio uma pergunta aqui no meu WhatsApp particular, olha só. Tá. Mas a cliente está me perguntando assim: Ju, pede para que ela te responda por quanto tempo posso esperar ele voltar a comer até que eu leve para internação. Então, assim, até quanto tempo pode ficar sem comer?
que você acha que ok. Depois disso é 24 horas mesmo. Olha, no máximo 24 horas. Se for um animal de pequeno porte, eu não esperaria mais de 12 horas. Porque normalmente esses animais de pequeno porte, né, que é o Shih Tzu, o Lulu da Pomerânia, o Yorkshire, a gente vê que eles, se eles ficarem um período longo sem se alimentar, e aí eu vou colocar 6, 8 horas, eles já podem entrar em hipoglicemia. E a gente ter algumas complicações por causa disso, inclusive convulsão, né, por hipoglicemia. Entendi. E aqueles cachorrinhos, no caso, os gatos um pouco menos, mas aqueles cachorrinhos que eles passam muito tempo sem comer e a gente vê bastante, né? De Ah, um sei. dia, 2 dias sem comer, aqueles do apetite caprichoso, aquele que fica esperando a carne moída, sabe? É, que aí a gente precisa entender, né? Esse animal não está Qual o comendo caso, por né? capricho, né? Ou porque ele realmente não tem apetite. Porque às vezes é um animal que não pega 2 dias a ração, mas na hora que o tutor chega com um petisco, ele come. Ou chega com uma carninha, ele vai e come. Então aí não é falta de apetite, não é porque ele está doente, né? É porque realmente ele tá, como é que eu posso dizer, sendo uma criança, né? Usando do tutor, né? E fazendo o que ele sabe de melhor, que é manipular a gente. Acho que é importante entender, né? Respondendo aqui a pergunta dela, acho que é importante a gente É, entender o que a Débora está falando, né? Se você ele está olhando para o seu prato fixamente, se cair alguma coisa, ele vai pegar. exato. Ah, é uma É. safadezinha, né? Mas agora, se é um animal que você oferece, inclusive o petisco, e ela não pega, aí você precisa ir para o veterinário e entender o que está acontecendo. Sim, sim. E a Para um água também. exame. A mesma coisa para a água, ou até que ponto que você acha que ok o animalzinho não tomar água? Ah, ele parou de beber água. Ele parou de tomar água? Então, a água também é uma coisa bem. Porque normalmente, se o animal está comendo, mas ele não está tomando água, ele não está tomando água muito provavelmente porque ou não está no pote que agrada, ou porque essa água não está sendo trocada com frequência, ou no calor a gente vê que eles gostam que a água esteja mais geladinha. Então, esses manejos são importantes também dentro de casa, né? Sim, é a mesma coisa, né, gente? Tem que tomar cuidado mesmo, não tem jeito. Não tem jeito, é. Mas o animal mais custoso para tomar água não é tão comum a gente ver, né? A gente vê mais nessas situações realmente. E tem a questão também, né, às vezes o tutor fala bastante da dificuldade de tomar água, mas o animalzinho se alimenta de uma comidinha mais natural, úmida. De uma Tem comida natural, úmida, isso, e aí já tem uma quantidade bem maior de água, né? O que e ajuda aí muito, ele vai principalmente tomar, para o né? gato, né? Que tem mais dificuldade de tomar água, da ingesta de água. A alimentação úmida vai muito bem para eles. Essa é uma dica, né, gente? Se o animalzinho ele não é um animal de tomar muita água, alimentação úmida é uma Pode opção tentar. para os gatos, principalmente, né? Para os cães, alimentação natural, a gente hoje em dia já é bem comum, a gente fala bastante disso aqui. Então É. são opções. Agora, ah, deixou de tomar água do nada, aí acho que já vale acender o alerta E para os também. gatos hoje é até uma indicação sempre ter alimentação úmida complementando a alimentação, né? Sim. A gente ainda tem alguns mitos, né, em relação ao sachê para o gato. Então, eu já vi alguns tutores me falando: não, eu não dou porque eu fui comprar e me disseram que tem muito sódio. Isso não se aplica para o gato, viu, gente? O Não, hoje sachê, em dia já se sabe que não, né? Muito pelo sim, contrário, ele é extremamente benéfico para o gato, né? super importante em relação a água mesmo, aumento da ingesta hídrica, né? O que Sim, não quer sim. dizer que para o cachorro aquele sachêzinho úmido, cheio de coisas lá dentro, seja legal. Aí já não é uma dieta legal para eles. Sim, é claro que a gente também tem que ver qual é a qualidade da alimentação, né? Mas é importante sim a alimentação úmida. Sim, com certeza. Eu acho que as perguntas aqui, eu acho que eu acabei te falando todas. Todas.
Eu acho que eu te perguntei tudo, né? Não sei se você lembra de mais alguma coisa que você queira compartilhar com a gente, que você acha que é importante para o tutor, para a pessoa que está assistindo a gente. Eu acho que, não, eu acho que é isso que a gente conversou, Ju, resumindo, né? A importância de começar a ter o hábito do check-up, isso diminui muito esses cuidados mais intensivos, né? Porque normalmente a gente acaba descobrindo as doenças mais cedo. Não esperar tanto tempo para levar o seu animal ao veterinário, porque isso também, caso ele precise de internação, isso reduz os dias de internação, reduz o índice de insucesso, né, nessa internação. Então, eu acho que é. E, claro, né, a gente sempre fazer os exames complementares e sequenciais para acompanhar esses animais, né? E dar sequência no tratamento também pós-internação. A gente precisa entender que muitas vezes a gente precisa continuar com aquilo, com o tratamento, né? E o voltar, né, Débora? O retorno, assim, gente, Os não fujam, retornos. não fujam, É dar porque sequência aos tratamentos, porque muitas vezes não é uma doença crônica, mas você precisa acompanhar até ele ter alta, né? É sim, importante. e aquela ideia de achar que uma doença é igual a do vizinho, sabe? O do meu vizinho aqui também tem isso, né? Não, cada animal é único, né? Cada Então, animal é um que pode evoluir de uma maneira melhor ou pior. Nem sempre é a mesma medicação que esse animal pode tomar, né? sim, super A gente tem, importante a gente isso, tem que né? tomar muito cuidado com medicação, porque a medicação que é para um, às vezes não é para o outro, porque esse outro animal tem outras doenças que a gente não pode usar, né, como ferramenta algumas medicações. Débora, vou aproveitar nossos últimos minutinhos, mas para você me trazer um dado que com certeza você não tem certinho, mas da tua experiência, do número de animais que chegam à internação por intoxicação de remédios humanos dados para eles, na tentativa de melhorar ali o caso e a coisa dá bem ruim e eles vão para lá. Olha, eu acho que hoje pouco, mas acho que já teve mais, Ju. Eu acho que hoje as pessoas elas conseguem ter uma consciência um pouco melhor sobre De isso. não dar. De não dar, mas volta e meia acontece, né? De entrar principalmente com anti-inflamatório não esteroidal, ou em dose alta, e aí vamos pensar assim, o meloxicano, uma dose muito maior, né, do que a gente poderia usar para esse animal, ou o que a gente mais vê é cataflã, né? Gente, cataflã não foi feito para bicho. Cataflã, pelo amor. E às vezes a gente vê também o tutor misturando, né, medicação. E às vezes não é nem remédio que não poderia ser usado, poderia, mas que não pode misturar, né? A gente não pode fazer uso conjunto dessas medicações. Sim, acho que Vocês isso é muito pegam muito importante. isso? Pegamos bastante, bastante mesmo, assim, de Sério? sim, do animal não passar bem, porque foi usado alguma medicação de uso humano na tentativa de não precisar levá-lo ao 24 horas. Não, o que eu tenho Então, muito é assim, paciente que o tutor acha que a medicação fez mal, e aí eles param a medicação. isso também, isso todos os dias, né? O nível de Isso é rotina recorde, isso é recorde pra gente. É todos os muito dias. triste, porque na verdade aí você está no meio de um tratamento, ele para o antibiótico, por exemplo, e a gente Sim. tem que começar do Ou o que zero. a gente ouve muito aqui, por termos a equipe, né, integrativa e a gente lidar bastante com métodos complementares mais naturais, é assim, a doutora passou isso, mas eu não tô dando. Eu não falei para ela, mas eu não tô dando. Gente, pelo amor de Deus, como assim, né? E eu vejo que a pessoa busca um apoio em nós por a gente trabalhar com acupuntura, com fisioterapia, com mocho. E eu já falo, imagina, você pirou, porque Meio que, não, calma aí, eu vou ter o aval dela para fazer isso, né?
É isso, jamais, né, gente? Pelo amor de Deus, se o veterinário passou, o antibiótico, por exemplo, é uma super bobagem que as pessoas fazem com rotina, né? Fazem com frequência. Para o Eu te, antibiótico, dá força para a bactéria, volta depois, aí volta lá e vai, né, gente? eu tenho um caso interessante disso. Tenho uma paciente muito especial. Os tutores dela são super legais, mas eles são super preocupados. Então eu comecei a tratar dessa cachorra muito novinha. Essa cachorra não era minha paciente. Ela muito provavelmente fez uma artrite, uma poliartrite monomediada por conta de vacinação, né? E, nossa, ela chegou na clínica mal. Aí a gente fechou o diagnóstico de poliartrite, começamos a tratar, mas ela só respondia bem à cortisona. Quando eu tentava trocar o imunossupressor, ela regredia. Então, até acertar a medicação, né, para eu não deixar ela na cortisona por muito tempo, foi difícil. E aí chegou uma hora que os donos não queriam mais dar o imunossupressor e foi quando ela começou a ficar muito bem. E eles tiraram a medicação escondidos de mim. E eu estava muito preocupada, porque a gente demorou, assim, uns 4, 5 meses para estabilizar ela bem com a troca de imunossupressor, né? E eles tiraram. E depois, no final das contas, ela ficou bem, graças a Deus, está bem. Hoje ela está com 2 aninhos já. E eles chegaram e falaram assim: eu falei, então agora a gente vai começar a reduzir, vamos reduzir mais a medicação, né? Então, doutora, a gente tirou. Hã? Gente, não, vamos fazer os exames agora para ver como é que ela tá. E aí vai a Débora repetir todos os exames, Gente, isso super é tão comum preocupada. e acarreta Ela, outros graças a Deus, doentes. estava bem, mas podia ter dado tudo errado. Podia ter dado tudo errado e aí sim ter um problema aí para o resto da vida, né? Por Não, uma questão. é, ela luxou as 2 coxofemorais dela por causa da poliartrite. Super sério, né? A Super questão. sério, e aí eles tiraram a medicação. Eu Não, quase gente, tive, não, o meu não dá. coração quase explodiu na hora. Então é Não, não sério, dá. ela E a ficou gente bem veterinária, porque ela estava estável há algum tempo, mas ela poderia ter piorado e poderia ter retornado todos os sintomas dela. E a gente ter começado tudo do zero de novo. sim, eu ia falar que a gente veterinária, a gente repara isso ao redor também, com amigos e família, né? Porque é muito comum as pessoas fazerem isso com elas mesmas. Eu tô muito bem, eu vou parar de tomar o remédio. E, eu tô muito mal, eu vou tomar o remédio da vizinha. Só que isso Sim, extrapola para o animalzinho, né? Então, não, o fulano me disse que é muito bom tal coisa. E aí ele simplesmente dá aquilo para o animal, sem saber se é tóxico, se não é tóxico. E a gente tem muitas vezes problemas bem sérios. E pagar o veterinário para mentir para ele, né, gente? Não façam isso, pelo amor de Deus, não né? façam isso, por favor. Porque, na verdade, a gente, vocês aí na acupuntura, eu na clínica ou na cirurgia, um tá ali para ajudar o outro, para ajudar esse Sim, animal, né? Para trazer o sim. melhor para esse animal. E às vezes a gente fica com a pulga atrás da orelha, gente, porque você prescreve uma coisa e você fala assim, gente, mas já faz 2 semanas que tá tomando e não tá tendo efeito. Aí você vai conversar melhor, ver melhor, né? E aí a pessoa fala, não, Tem é que que ir eu não tô pelas dando. beiradas. Aí você fala, mas, né? Então tem toda essa parte aí que é muito importante. Não mintam, isso pode custar a vida do seu animalzinho, de verdade, viu, Sim, gente? Sério. Então, Débora, quero te agradecer exatamente. muito por estar aqui. O nosso tempo acabou já. Temos um Eu que minuto. agradeço, foi um prazer. Eu vou deixar essa Adorei live estrear aqui salva. nas lives. Sim, fique com a gente. Sempre que você quiser falar de algum assunto, está convidadíssima. Eu mantive as lives aqui depois, né? Vamos dizer depois da pandemia, porque se sai na rua nem parece mais que tem pandemia, né? Exato. Né? Todo mundo já se deu alta da pandemia, mas eu venho mantendo para trazer informação para os tutores. Acho importante que na hora que bate o acontecimento, que a pessoa saiba tomar a melhor decisão para o animalzinho dela. Então é muito legal ela ter esse acesso a todos os profissionais que estão topando vir aqui bater papo com a gente. Obrigada mesmo, viu, Dé? Muito obrigada.
Débora, você tem página, tem Insta para o pessoal te seguir, saber mais sobre Valente Valente? Onde que eles podem Tem, encontrar? tem o e-mail, tem a página do Facebook da clínica. Tá, Clínica de Cães legal. e Gatos VV. Perfeito, gente. Então, no Facebook vocês encontram mais. Obrigada, Tá bom? então, vou deixar aqui salvo. Obrigada, Débora, boa noite. Obrigada, Amanhã um às 7 beijo, boa tô noite. aqui de novo. Gente, Então obrigada, boa tá noite. bom. Até amanhã cedinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.